Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi logo depois que a gente fez amor que aconteceu. Como era costume, eu abracei minha mulher assim, por trás, e fiquei ali quieto, olhos fechados, curtindo a sua companhia. E foi bem nesse momento que, para o meu espanto, ela começou com uma conversa esquisita. Primeiro deu uma risadinha, como se estivesse achando graça de alguma coisa. E quando perguntei o que era, ela só falou aquilo. Nada. Só estava aqui pensando numa coisa. Ela não falou que coisa que era. Mas como dali a pouco riu de novo, aí me bateu a curiosidade, né? E enquanto ela não falou, eu não dei sossego. E olha, juro que nunca imaginei que um dia minha mulher fosse me fazer uma pergunta como aquela. Aliás, acho que ninguém imagina. Porque, pelo menos para mim, me pareceu uma coisa tão fora de propósito. De tanto insistir, ela perguntou, sabe o que é? Me diga uma coisa, Fernando. Alguma vez você já pensou em outra mulher quando está fazendo amor comigo? Como é que é? Mas, pergunta boba. Ué, por que boba? É normal. Normal? Pra mim não é normal. Ah, claro que você já pensou. Pode confessar. Todo mundo pensa. Todo mundo? Você tem noção do que você está falando? Olha, eu falei aquilo e já me afastei dela. Estávamos deitados assim, bem juntos, mas eu me afastei, fiquei irritado, fiquei mesmo. E depois ainda perguntei, por que você está perguntando isso? Por acaso você pensa em outro homem quando está comigo na cama? Ela viu que eu não tinha gostado daquela conversa. Tanto que tinha me afastado. Aí me olhou assim com aquela cara de espanto, mas não falou nada. Só que eu insisti. Fala, Joyce. Você não fala o que todo mundo pensa? Você já pensou em outro quando... Por que essa reação, Fernando? Nossa, uma coisa tão banal. Eu acho que todo mundo pensa. E quem nunca pensou, com certeza um dia vai pensar. Escuta, é sério isso que você está falando? Porque eu não estou acreditando. Meu Deus, precisa fazer um incêndio num copo d'água por causa de uma perguntinha tão... No fim, aconteceu aquilo que eu não queria. A gente acabou brigando. Discutimos feio. Puxa vida, assunto mais bobo para perguntar, para falar, coisa mais sem noção. Estávamos tão bem, num momento tão gostoso. Eu com a atenção toda concentrada em nós dois. E aí, de repente, a mulher me faz uma pergunta daquela. Tudo terminou em discussão, porque eu não gostei nada daquela conversa. Até porque eu quis saber, né? Em quem que ela andava pensando enquanto fazia sexo comigo. Só que, depois de afirmar que todo mundo pensava, ela se atrapalhou para responder. Claro, né? Viu que tinha falado bobagem, aí ficou tentando consertar. De qualquer maneira, o fato é que essa coisa boba acabou ganhando uma dimensão muito grande. Eu não gostei daquele assunto. Só de imaginar minha mulher pensando outro cara enquanto fazia amor comigo, sabe, me deu uma coisa tão ruim. Sim, porque pelo menos para mim, significava que ela não sentia atração e desejo suficiente para fazer amor comigo, tinha que pensar em outro. E que outro, meu Deus? Foi o que eu fiquei me perguntando o tempo todo. Quem seria? Convenhamos, para uma pessoa precisar fechar os olhos e imaginar que está com outra e não com a gente, é porque a situação ali não está satisfazendo. Depois da briga, a gente ficou daquele jeito, né? Eu, da minha parte, pensei um monte de bobagem. Aliás, confesso que isso mexeu tanto com a minha cabeça
Que eu cheguei a pensar até que ela pudesse, sei lá, tá até fazendo alguma coisa por fora. Tínhamos uma turma boa de amigos. Às vezes, nos reuníamos ali para fazer um churrasco, sair, e só de pensar que ela pudesse, sabe, de repente ter outra pessoa no pensamento, ali na imaginação, quando estivesse comigo na cama, já me dava aquela sensação de, sei lá. Eu sei que é muito normal para certas pessoas terem fantasias. Tudo bem, mas aquelas coisas que a minha mulher me falou me deixaram assim muito mal. Era uma coisa que eu não esperava. Olha, eu preferia que ela nunca tivesse entrado naquele assunto. Porque mesmo não querendo, comecei a olhar para ela de um outro jeito. Me dei conta de que ela talvez não fosse a mulher que eu imaginava. Apesar de, como ela mesma tenha dito, ser uma coisa normal, pelo menos para algumas pessoas. Eu, por exemplo, juro, nunca pensei em outra mulher enquanto fazia amor com ela. Sabe, a ideia nunca me ocorreu. Coisa boba. Tô ali com a minha esposa. Sabe, tendo prazer com a minha esposa, vou ficar pensando em outra pessoa? Coisa mais absurda. Quem sabe por isso eu tenha ficado tão mal. E até confesso, meio decepcionado com a Joyce. Como se alguma coisa tivesse se quebrado dentro de mim. Ou pelo menos sofrido uma fissura. O pior é que mesmo eu tendo procurado tirar aquilo da cabeça, e mesmo a gente tendo voltado às ruas depois, sempre que fazíamos amor, adivinha, era inevitável lembrar daquela conversa. A gente ali na cama, se amando, de repente, eu abri os olhos e ficava olhando para ela, disfarçado. E no mesmo instante, vinha aquela dúvida na minha mente. Será que ela está concentrando em mim nesse momento? No que nós estamos fazendo? Ou está pensando em outro cara? Pior, em algum amigo nosso. Sabe quando você não quer pensar, mas pensa? Era mais forte do que eu. Essa dúvida vinha assim, como um turbilhão na minha cabeça. E era certo que mais cedo ou mais tarde ia acabar refletindo na minha performance na cama com ela. Numa dessas vezes, eu me concentrei tanto naquela dúvida, naquela pergunta, que perdi o embalo. Sabe quando você acaba perdendo a concentração? Pois aconteceu isso comigo. No meio do amor, abri os olhos, fiquei olhando para ela na penumbra, imaginando 1 milhão de coisas. E quando me dei conta, já tinha acontecido. Para minha desgraça, não rolou mais. Tudo acabou no meio do caminho. Claro que fiquei todo sem graça. Constrangido, me virei para o lado e fiquei ali em silêncio, olhando para o nada. Ela perguntou: o que houve, Fernando? Tá tudo bem? É claro que não estava bem. O que eu ia dizer? Eu acho que nessas horas, qualquer coisa que a gente diga só piora a situação. Eu nunca tinha passado por aquilo, juro. Nunca tinha acontecido comigo. Menos ainda com ela, que era a mulher que eu amava. É para se ver o quanto uma coisa aparentemente comum pode mexer com a cabeça da gente. Toda aquela conversa acabou me derrubando. A Joyce ficou ali do lado, querendo saber o que estava acontecendo comigo, e eu não conseguia nem abrir a boca. Não tem coisa pior para um homem, mesmo sabendo que falhar na cama é uma coisa que acontece mais cedo ou mais tarde com todo mundo. A gente se sente um trapo, e como se fosse pouco, eu ainda tinha o medo que aquilo voltasse a acontecer.
E se eu for fazer amor com ela de novo? E acontecer outra vez? Eu falhar no meio do caminho? Ou no começo? Olha, eu fiquei até meio paranoico. E a verdade é que mesmo não sendo uma coisa que acontecia sempre, volta e meia, eu me desconcentrava. E acabava deixando a minha mulher na vontade. Ela até se mostrava compreensível, eu notava, mas um dia ela acabou me botando contra a parede, até porque já tinha acontecido no dia anterior e aquilo estava ficando esquisito. Primeiro ela me olhou assim meio desconfiada e depois perguntou: Fernando, escuta, o que está acontecendo com você? Por acaso você anda gastando a tua energia em outra cama? Que bobagem, velho. Bobagem, mas você nunca foi assim. Capaz, Joyce. Só tô meio... Nem consegui terminar a frase. Até porque nem eu mesmo sabia o que estava se passando comigo. No começo, foi por conta daquela conversa, sem pé nem cabeça, mas depois, nem eu mesmo sabia o motivo. Sabe, virou uma coisa assim, sei lá, tudo desandava, quando tudo parecia bem. E isso mexeu tanto comigo, o medo de falhar passou a me dominar, que eu acabei indo à farmácia. E mesmo sem ter passado por um médico, comecei a fazer uso de medicamentos para disfunção erétil, como se diz. Eu era muito jovem, só que não tinha outra saída. Sabe, imagine, eu estava falhando praticamente todas as vezes, não tinha saída. E olha, depois que comecei a usar o remédio, parece que tudo começou a voltar ao normal. Ou por outra, na verdade chegou a ficar até melhor do que lá no começo. Ela notou a diferença, né? Claro. Logo na primeira vez. E depois que a gente fez amor, ficou me olhando assim com uma mistura de satisfação e desconfiança. Mas não falou nada. Eu, da minha parte, me senti bem, como há muito tempo não me sentia. Sensação do dever cumprido. O problema foi que tempos depois, ela acabou achando uma caixinha do remédio que eu estava usando. Mesmo porque, como eu vi que deu resultado, continuei fazendo uso. Não seria nem louco de parar de tomar. Logo, depois que tudo começou a melhorar. A gente conversou sobre o assunto e eu expliquei que andava passando por dificuldade. Como se ela não soubesse, né? E ficou nisso, ela pareceu ter entendido. Pelo menos não falou nada, ou seja, ela sabia que eu usava o remédio para conseguir fazer amor com ela. Bom, até aí tudo bem. Qual é o problema? A ciência está aí para ajudar, né? Só que a gente sabe que esse tipo de coisa é cercado de preconceito. Ninguém admite, por exemplo, em sã consciência, que usa esse tipo de remédio. Ninguém confessa para os amigos, por exemplo. Ninguém conta, sabe, para outra pessoa. Até para não ser alvo de piada. Até que um sábado, a turma resolveu fazer um churrasco na casa da minha cunhada. Normal, como eu já disse, vez ou outra a gente se reunia para assar uma carne na churrasqueira. Nesse dia, estávamos ali numa turma de 13, 15 pessoas. Amigos, a maioria em casais. Lá pelo meio do churrasco, todo mundo ali bebendo. Eis que o marido da minha cunhada se virou assim para mim e falou aquilo assim na frente de todo mundo. Quer dizer então que você está precisando usar o azulzinho, hein, Fernando? Olha, eu gelei quando vi aquilo. Gelei, em primeiro lugar, por ter dito aquilo na frente de todo mundo. Agora, o que pegou mesmo, sabe, foi ele ter dito aquilo
em voz alta, para todo mundo rir. Sem contar o tom do deboche. Eu fiquei todo sem graça. E como desgraça pouca e bobagem, ele já meio embalado pela cerveja acrescentou: pô, cara, uma mulher tão linda como a Joyce, não acredito que você tá usando esse troço aí, hein? Você é muito novo pra isso, meu Deus. Todo mundo achou graça. Até as mulheres riram. Mesmo porque ele não parou. Começou a, fazer graça e não parou mais. E pro meu espanto, dei uma olhada na direção da minha mulher e ela também estava com o rosto assim, sabe? Não estava rindo, mas parece que estava achando engraçado também. Imagine como que eu fiquei. Se tivesse um buraco ali na minha frente, eu me enfiava e não saía mais. Nunca me senti tão humilhado. Nem nas vezes em que falhei na cama com a minha mulher. O que eu concluí? Que a Joyce tinha contado para a irmã dela. E a minha cunhada, boca aberta, foi lá dar a letra pro Oscar, que, claro, veio tirar uma onda com a minha cara. Olha, eu fiquei tão derrubado, tão sem coragem de olhar para a cara dos outros. E todo mundo notou, claro, né? Que levantei dali de onde estava, me aproximei da minha mulher, chamei para a gente ir embora. E ainda perguntei, a ponto de todo mundo ouvir: qual é a tua, hein, Joyce? Ficar falando da nossa intimidade para todo mundo? Ficou louca? Pensa no clima ruim. Como ela não levantou da cadeira, simplesmente virei as costas e tomei o rumo da porta. Acabei indo sozinho e a deixei ali na casa da irmã. Depois ela me ligou um monte, mas eu não atendi. Estava muito fulo da vida. Ela não podia ter feito aquilo. Com certeza, deve ter comentado com a irmã. Até porque somente nós dois sabíamos dessa história. E a minha cunhada não pensou duas vezes em contar para o marido dela. E no fim... Olha, eu sei que talvez a minha reação tenha sido meio exagerada. Talvez, não tenho certeza. Porque hoje em dia, muitos homens tomam medicamento para isso. É uma coisa que se tornou normal até, mas é como eu já falei. São poucos que admitem, até por uma questão de machismo, porque a gente sabe que corre o risco de ser alvo de piada. Como aconteceu comigo. Além de não atender as ligações da Joyce, depois eu lhe mandei um monte de mensagem, uma pior que a outra. Sabe, detonei minha mulher. Porque ela não podia ter feito aquilo comigo. Não tinha o direito de expor uma fragilidade minha, que era seu marido, para todo mundo zoar. Ela respondeu depois: não tive culpa, Fernando. Eu só contei para minha irmã. Eu não imaginava que ela fosse contar. Repito, escrevi coisas que depois, lendo de novo, olha, até me arrependi, mas aí já era tarde. Ela nem dormiu em casa aquela noite. Deve ter passado a noite lá na casa da irmã. E no domingo, acabou ficando lá mesmo, de modo que nem pudemos conversar. Se bem que fulo da vida, do jeito que eu estava, teria sido até pior se ela aparecesse na minha frente. Tudo bem que não foi ela que fez piadinha de mim diante dos nossos amigos, mas se ela tivesse ficado calada, eu não teria passado por aquela humilhação. Ficamos o domingo e a segunda-feira durante todo o dia sem nos falarmos, até que à noite ela apareceu em casa. Tentou se desculpar, mas não sei o que deu em mim, viu? Eu estava tão por conta que a tratei mal, de modo que ela achou melhor nem dormir ali em casa de novo e voltou lá para a casa da irmã. O pior é que eu nem fiz questão de ir atrás dela. E acredite quem quiser, mas semanas já se passaram e a gente não voltou ao normal. E a cada dia que passa, parece que isso está mais distante de acontecer. Não sei o que se passa comigo, mas a gente não consegue mais conversar.
E olha, eu sei que ela gosta de mim, a gente se ama, mas não conseguimos mais nos entender. Incrível como uma bobagem pode ter sido capaz de levar o nosso casamento a esse nível. Sabe, sei lá o que aconteceu e o pior, não sei se vai voltar ao normal algum dia. Às vezes eu acho até que não. Nosso casamento, nosso amor, por conta dessa coisa que se quebrou dentro de mim, não sei, às vezes eu tenho esse pensamento tão pessimista. Nunca mais vai voltar a ser o que era. Nosso casamento parece que hoje nada vai conseguir consertar.